Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo da disciplina de História e hoje nós estaremos falando a respeito da expansão marítima e o absolutismo. Então, iniciando aí a nossa quarta unidade, em que nós estaremos estudando uma temática bem importante para muitas transformações e a nossa compreensão para estas transformações. Falando sobre a expansão marítima e o absolutismo nos leva basicamente aos séculos XIV, século XV e teremos esses efeitos em séculos posteriores. Primeiramente, deveremos observar que algumas transformações elas ocorreram nesses séculos citados, 14 e 15, no continente europeu. Que transformações foram estas? Primeira transformação importante que cabe a nós analisarmos com clareza e com bastante dedicação. Primeiramente, perceberemos que surgem questionamentos referentes aos dirigidos à Igreja Católica. Então, a Igreja Católica ela passa a ser basicamente questionada por suas ações, por suas medidas, principalmente no que corresponde a fatores anteriores, no que se trata as ações das cruzadas, a maneira em que a Igreja Católica ela acabava correlacionando com os fiéis. E de outro lado, perceberemos que haverá o declínio do poder dos senhores feudais e a gradual centralização dos estados modernos. O poder no período ele era descentralizado, o que corresponde à existência de inúmeros feudos e por existir inúmeros feudos, cada um representava um poder. Mas nesse período, nesses séculos, perceberemos que haverá o fim dessa hegemonia dos senhores feudais e haverá uma gradual centralização do poder, que correlaciona também, em efeito direto, às questões religiosas que tinha grande interferência da Igreja Católica no período. Começa a desenvolver o renascimento, o retorno do comércio e o retorno dos ambientes urbanos. Lembrando que o período da Idade Média, os feudos passaram a serem o grande destaque em todo esse contexto. E por último, perceberemos o fortalecimento, o crescimento da burguesia, uma nova camada social, tornando aí um grande pilar nas decisões econômicas, o que acaba alterando todo o contexto da composição da sociedade em si. Falando da burguesia, perceberemos que a participação da mesma faz com que haja o estabelecimento direto entre as relações comerciais com o Oriente, trazendo novos costumes, tradições e conhecimentos para o Ocidente. O intenso comércio interno e externo possibilitou um enriquecimento dos burgueses, contribuindo para o desenvolvimento urbano e para o surgimento de novas práticas mercantis. Percebemos aí uma correlação direta no período dos fluxos migratórios para as cruzadas, o contato direto com a sociedade europeia ocidental, com o Oriente, nos leva a entender basicamente que há uma intensificação de uma mistura cultural e um envolvimento de influências culturais. Já falando do absolutismo, perceberemos que o conceito de absolutismo nos leva a entender que trata basicamente de poder ilimitado e arbitrário. No contexto dos séculos XV e XVI, compreende-se como uma forma de governo em que o poder dos governantes, apesar de não depender de outros poderes, não era limitado ou ilimitado, pois estava sujeito às regras preestabelecidas e valores e crenças da época. Poder absoluto, nós sintetizamos em poder ilimitado, poder na mão de alguém que esse poder é limitado, podendo ser também um poder arbitrário. Notamos que o poder absolutista nos leva à compreensão de uma sociedade centralizada, o que não tem mais a ver com o período feudal, com a sociedade descentralizada. O surgimento do absolutismo corresponde às cruzadas e ao renascimento comercial e urbano, que contribuíram para a gradual concentração do poder nos reis, de poder dos reis, e o que fundou as bases dos estados modernos. Não poderemos desassociar a análise do absolutismo
com a descrição de estados modernos, onde há prevalecer do olhar para o renascimento urbano das cidades e do comércio, e o comércio que terá uma interferência direta das grandes navegações. Notemos que as características do absolutismo se perpassam para o funcionamento dos estados nacionais, e era preciso, para que isso se desenvolvesse, de fato, existir um aparato forte no contexto do militarismo, um complexo sistema administrativo com leis e impostos, além de um grande fluxo de riquezas. E aí vem riquezas, grandes navegações, que trata basicamente dos processos das viagens em busca direta de mercados, esses mercados sendo explorados, e não basicamente um mercado para o processo da comercialização. O absolutismo ele se destaca também no contexto da história, quando nós realizamos um link direto com a filosofia. Pensadores que são destaques no campo filosófico, eles são por nós analisados aqui na história. Dois são personagens importantes. Nicolau Maquiavel, com a sua obra O Príncipe, ele acaba discorrendo sobre a melhor forma de um governante administrar o seu próprio território. Qual é a melhor forma de um governante exercer o seu poder? De Nicolau Maquiavel, vê lá o termo maquiavélico, o que corresponde a uma das citações mais importantes desta obra, quando ele diz que os fins justificam os meios, o que a sociedade, em um contexto interpretativo, acaba associando que as ações maléficas no decorrer do processo administrativo poderão serem justificadas no fim, no objetivo específico que o governante ele deseja em prol de todos. Então, Nicolau Maquiavel, com a obra O Príncipe, traz uma defesa direta para o poder dos monarcas absolutos. Há algumas críticas, alguns questionamentos em que descreve que Nicolau Maquiavel ele acabou sendo influenciado, forçado a escrever essa obra. Porém, se foi forçado ou não, a obra ela passa a ser importante para a nossa análise, no estudo histórico, no que corresponde à influência direta ao sistema absolutista. Um outro pensador importante que nós temos é Thomas Hobbes. Ele escreve a obra O Leviatã, e nesta obra a sua teoria política passa a defender a criação de um poder centralizador para controlar a natureza humana. Então, um poder centralizador para controlar, de fato, o contexto humano e trazendo aí uma lei básica para a organização da sociedade. Se outros pensadores irão se destacar nesse período, trazendo essa defesa ao absolutismo, ao poder centralizado, correlacionando a vontade divina, a vontade de Deus, e sendo a vontade de Deus, não cabe a nós questionarmos de maneira nenhuma. Ao falar do absolutismo, nesta época, também torna-se importante para nós descrevermos a respeito do mercantilismo. O mercantilismo traz aí uma ideia de sistema econômico que contribui para a manutenção do absolutismo. Sempre o poder no cenário político irá associar ao poder no cenário econômico. Passam a serem aí uma via de mão dupla em que uma acaba dependendo da outra. E o absolutismo no cenário econômico será fortalecido pelo mercantilismo. Dentre as práticas mercantilistas do período, não poderemos esquecermos do monopólio. Monopólio, domínio de um sobre vários contextos. E aí associa a expansão comercial, associa as grandes navegações, as metrópoles sobre as colônias. Vem a ideia do protecionismo, a proteção da balança. As saídas, as vendas deverão ser maiores do que as compras, seria basicamente o que nós passamos ser maior do que nós recebemos. O metalismo, aí vem a importância direta do metal, a busca incessante de pedras preciosas, o ouro é o grande destaque. Se falamos do protecionismo, descrevemos logo a balança comercial favorável, vende mais do que compra, ou seja, o nosso produto ele tem que sair, as riquezas elas têm que vir para o contexto nacional. E
o pacto colonial é o grande destaque, principalmente para os países da Península Ibérica. Quem são esses países da Península Ibérica? Portugal e Espanha, que acabam tomando conta de todo o contexto, quase todo o contexto do continente americano. Podemos aí quase 95% da América Latina sobre o domínio dessas duas monarquias e monarquias católicas. Notemos que a expansão comercial, com base nesse pacto colonial, ele está associado à junção dos monarcas e burgueses. Os monarcas visavam ampliar suas riquezas, enquanto os burgueses almejavam conseguir produtos nas regiões produtoras sem a interferência de atravessadores, ou seria interferência de pessoas que passam a ser mediadores de um produto, que acabavam lucrando também. Então, para os burgueses, irem direto à fonte do produto daria maiores riquezas para eles, maiores benefícios econômicos para eles. No que corresponde à expansão comercial, uma data ela é importante para ser analisada, que é a de 1453, que nós iremos notar a queda de Constantinopla, que marca aí o contexto do fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. A burguesia, após esse período, buscou formas de manter o comércio dinâmico e lucrativo. Anteriormente a essa data, o contexto de viagens para o Oriente era bem interessante. Porém, nessa data, com a queda do Império Romano do Oriente, com a invasão dos turcos otomanos, acaba fechando e restringindo o mercado com o Oriente. Então, novos mercados eles têm e devem ser buscados. Logo, os estados ibéricos, Portugal e Espanha, passaram a elaborar a exploração direta em rumo em direção ao Oceano Atlântico, que chega aí no continente americano, e vem as grandes navegações como foco de destaque e análise para nós. E falando das grandes navegações, perceberemos que até o século XV existia uma falta de conhecimento científico a respeito das terras do Oriente. Então eram terras desconhecidas. Interrogação aí para nós, porque há alguns questionamentos na atualidade sobre esse desconhecimento, porque há registros de civilizações do período da Idade Antiga que já tinham noções destas regiões orientais. E de outro lado, há registros que o século XIV passou a ser um século de pesquisa, de navegações anteriores a Pedro Álvares Cabral, para saber como que eram essas terras, essas regiões. Há relatos também que descreve de maneira impregnada os mistérios e as fantasias que encantavam, instigavam os viajantes. Por exemplo, monstros no mar. De outro lado, a Terra é tipo um CD, num período chamado aí de... ela era redonda no sentido dos seus limites, mas ela era plana, o que a pessoa andando no sentido reto cairia em um grande abismo e não teria aí como mais voltar. Porém, os estudos de mapas, conhecimentos transmitidos pelos muçulmanos e Estados Unificados possibilitaram o pioneirismo de Portugal e da Espanha no processo da expansão ultramarina. Lá no século XIII em diante, Portugal já começa a ter um investimento no processo das navegações, trazendo aí um olhar para estudos. Porém, as primeiras viagens elas iam próximas à costa do continente africano, porque ainda tinha o que nós poderemos descrever da influência dos mitos para a composição desta sociedade. Um século após, perceberemos algumas alterações, vencendo medos e o desconhecimento a respeito do Oceano Atlântico, dos monstros do abismo. Os portugueses chegaram à costa ocidental africana em 1435. Já em 1942, dia 12 de outubro, Dia das Crianças, Cristóvão Colombo, com recursos da coroa espanhola, atingiu o continente americano na nossa descoberta desse nosso continente. Em 1500, nós perceberemos que o Brasil, dia 22 de abril,
torna-se um contexto do mundo conhecido para Portugal. E aí, para fecharmos, há um relato bem interessante de Cristóvão Colombo, quando retorna para a Europa, para a Espanha. Ele leva consigo os índios, e nesse contexto de conduzir, levar os índios, o grande objetivo era mostrar para os europeus o modo de vida e as riquezas que ele encontrou nesta região, que para eles no período era a chegada na Índia, uma viagem não feita ao lado da costa do continente africano, mas feita no sentido horizontal, porque já começava a ter descrições da Terra ter ou ser em um formato esférico que daria possibilidade a esse modelo de navegação. Quando Colombo apresenta para a classe alta espanhola, os índios, da sua maneira de vida, alguns espanhóis chegaram a dizer: Colombo chegou no inferno. Como ele pode encontrar uma região em que as pessoas vivem nus? É o inferno. Mas outros, admirados com a simplicidade e a maneira natural de vida dos índios, chegaram a dizer o seguinte: Colombo chegou no paraíso. Para viver dessa maneira natural, Colombo descobriu o Jardim do Éden. Então nós temos aí uma incógnita da história, os dois lados, as duas maneiras. O que nós aplicamos, que as pessoas possuem maneiras diferentes de verem, de analisarem as coisas. Porém, o importante é que nós temos uma visão daquilo que está ocorrendo. Fechamos aqui a nossa parte explanativa a respeito da expansão marítima e o absolutismo, temática importante para nós, a garotada do primeiro ano. Forte abraço a vocês.